Nossa missão é celebrar a Deus com excelência. Nos relacionar com amor. E multiplicar a mensagem de Jesus Cristo sob o poder do Espírito Santo. Promessa Taubaté. Somos igreja. Somos família. A paz do Senhor, irmãos. Uma boa tarde a todos vocês que estão aqui na casa do Senhor, você que está aí também nos assistindo ao vivo nesse momento. Nós vamos dar início a este culto em nome de Jesus, dando continuidade à série deste mês de outubro, chamada Jesus, o Filho de Deus. E hoje o tema é Filho do Homem, pelo pastor Wilbert. Daqui a pouco nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Mas vamos começar cantando ao nosso Deus. Se você quiser ficar assentado, fique à vontade. Se quiser ficar em pé, para o seu diafragma abrir mais, né, e louvar ao Senhor. Vamos cantar ao Senhor de todo o coração. Ele está vivo, amém? Ele está vivo em nós. Ele está vivo neste lugar. Ele está vivo de fato. Que nós possamos sentir essa vivacidade, essa presença maravilhosa de Jesus na nossa vida. De amor, todos vão cantar, todos vão cantar. Vieste aqui, esperança dar, forças renovar. Só tu, Senhor, és o caminho, só tu, Senhor, és o caminho. Jesus.
E esse Cristo que está vivo em nós, cuja luz brilha mais do que o sol, esse Jesus que é glorioso, ele tem uma graça que é infinita. Uma graça que nos sustenta, uma graça que nos constrange, uma graça que nos motiva a ser melhor a cada dia para o Senhor, a estar cada dia mais na presença de Deus, a estar com os nossos corações cada dia mais e mais gratos ao Senhor por essa maravilhosa graça, porque não há nada que você faça para que o Senhor te ame mais. E não há nada que você tenha feito de errado para que o Senhor te ame menos, porque a essência dele é o amor. Ele te ama. E por isso, ele providenciou o sacrifício de Cristo. Deus providenciou o sacrifício de Cristo por amor a mim, por amor a você, por essa graça maravilhosa. Nós não merecíamos, mas nós recebemos de graça a vida. Nós recebemos de graça essa oportunidade de estarmos aqui hoje novamente. Amém? Então vamos celebrar ao Senhor com alegria por essa maravilhosa graça. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Cante. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu.
Aleluia. Jesus é maravilhoso. E o nome dele é sobre todo nome. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Adore ao Senhor. Glórias a Deus. Teu nome é santo, Pai. Teu nome é lindo, poderoso, sobre todo nome. Declare: a morte venceste. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é,
Meus irmãos, paz do Senhor para todos, sejam todos muito bem-vindos, vocês de casa também, recebam nossos cumprimentos. Eu gostaria de fazer uma oração para abençoar a sua vida. Nós vamos ouvir a palavra de Deus em instantes, mas antes eu gostaria de orar adorando a Deus, agradecendo a Ele por esse dia, agradecendo a Ele pela vida, abrindo o coração para Jesus. Jesus sempre deseja interagir conosco. Não podemos esquecer jamais disso. Jesus não é um Deus distante, que vê a gente a longa distância, de forma nenhuma. Deus é um Deus presente, Ele quer interagir. E uma das formas da gente interagir com Ele é orando. Por favor, feche seus olhos, eu vou orar por você, eu vou orar pela sua vida. Obrigado, meu Deus, como é bom poder cultuar, adorar, porque o Pai está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Reconhecemos, Senhor, que Tu estás acima de tudo e de todos, porque debaixo do céu não há outro nome que possa ser considerado o Salvador da humanidade, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Obrigado, meu Senhor, pela Tua presença. Tributamos ao Teu nome os louvores devidos. Toda a homenagem pertence a Ti, não aos homens, mas apenas ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Toda honra e toda glória. Já cultuamos de manhã, Senhor, com uma parte da nossa igreja. Agora estamos cultuando à tarde com uma outra porção do Teu povo. Que assim como o Senhor esteve com a gente de manhã, o Senhor esteja com a gente aqui nessa tarde, nos abençoando e abençoando o pessoal que está nos assistindo através da live. Em o nome de Jesus, fala com a gente também, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém e amém. Se assentem, por favor, meus irmãos, por gentileza. Graças a Deus. Vamos dar sequência à nossa série de mensagens. Esse mês estamos abordando o tema Jesus, o Filho de Deus, nos baseando nos 4 evangelhos, dos 4 primeiros livros do Novo Testamento, os quais são Mateus, Marcos, Lucas e João. Livros biográficos que narram a história de Jesus entre os homens, onde cada um desses evangelhos apresenta uma característica do Filho de Deus. Em Mateus, Jesus é rei. Em Marcos, Jesus é servo. E em Lucas, ele é apresentado como Filho do homem. Nosso desafio nesta oportunidade é entender o significado desse título de Jesus e o que isto representa para nós. O que a ideia de Filho do homem na pessoa de Jesus diz respeito ao nosso dia a dia. Diante disso, eu quero chamar a sua atenção para essa palavra que foi escrita pelo evangelista, cujo livro carrega o seu nome, o evangelista Lucas. Lucas foi um médico cristão que acompanhou o apóstolo Paulo em algumas das suas viagens missionárias. Você vai encontrar esse personagem no livro de Atos, que também foi escrito por ele. Lucas, sendo médico, possuía um conhecimento científico que lhe dava autoridade para descrever a natureza humana de Jesus. Tendo em vista ser um cientista, um médico, Lucas conhecia a anatomia do corpo humano. O Espírito Santo, como sempre, foi assertivo ao escolher Lucas para fazer uma abordagem humana de Jesus. Ninguém melhor do que um médico para falar dessa natureza, dessa característica que Jesus carregou consigo quando esteve entre nós. É por isso que neste livro nós encontramos por diversas vezes Jesus sendo chamado de Filho do Homem. A palavra Filho do Homem, o título Filho do Homem, na Bíblia, está relacionado à ideia de ser humano. Todas as vezes que Jesus é chamado de Filho do Homem, ele está sendo chamado de ser humano.
É curioso porque nenhum dos outros evangelhos, nem Mateus, nem Marcos e nem João, apresenta tantos detalhes da vida humana de Jesus como Lucas apresentou. Para termos uma ideia, Lucas é o único que fala sobre a infância e pré-adolescência de Jesus. É em Lucas que Jesus é visto aos 12 anos de idade, pregando a palavra de Deus entre os doutores. Somente Lucas teve o cuidado de falar sobre essa fase da vida do Filho de Deus. E essa narrativa a respeito da encarnação de Jesus tem muito a ver com a gente. E nos oferece lições animadoras, as quais eu gostaria de compartilhar com você. Saber que Jesus é humano nos apresenta lições animadoras para a nossa fé. Poderíamos citar diversas lições, mas eu me deterei na leitura bíblica de Lucas capítulo 9, versículo 22, a qual vai ser projetada. Diz assim a palavra de Deus: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Disse: ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Com base nessa passagem bíblica, eu vou compartilhar duas lições espirituais para vocês. Sendo a primeira delas a seguinte: em primeiro lugar, Jesus compreende os nossos sofrimentos. Ouça bem isso, meu irmão que está em casa, você que está aqui comigo. Jesus compreende os nossos sofrimentos. Este versículo que eu acabei de ler para vocês é uma profecia do próprio Jesus a respeito da sua morte, a respeito da sua crucificação. Se você tiver a curiosidade de ler alguns versículos antes, o que a teologia bíblica chama de contexto, você vai perceber que pouco tempo antes de Jesus profetizar a sua crucificação, aparece uma revelação da sua natureza divina. Jesus está conversando com seus discípulos e pergunta o que as pessoas pensavam a respeito do Filho do Homem. Os discípulos disseram que Jesus era considerado um personagem célebre como um profeta. Mas a pergunta de Jesus vai além de saber o que o mundo achava a respeito dele. Jesus pergunta aos seus pupilos o que eles pensavam a respeito do Filho do Homem. O Espírito Santo usa Pedro para dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A divindade de Jesus, a sua natureza divina é revelada aos homens, através da palavra do apóstolo Pedro, que foi um instrumento do Espírito Santo. Mas apesar desta divindade, o próprio texto que eu li para vocês, nos diz que Cristo se autodenomina Filho do Homem. Jesus poderia se identificar como o próprio Deus, porque de fato Ele é Deus. Jesus poderia se identificar como o Cristo, como há pouco Ele tinha sido identificado por Pedro. Mas Ele faz questão neste momento de se apresentar como ser humano. Jesus se apresenta como Filho do Homem. E lendo o texto, no versículo 22, a gente percebe que Jesus enfrentaria muitos sofrimentos. Ele diz que o Filho do Homem seria entregue às autoridades, aos líderes religiosos. O Filho do Homem sofreria. O Filho do Homem seria morto. A Bíblia está nos dizendo que Cristo Jesus se identifica com o nosso sofrimento. Meu irmão, uma das razões pela qual Cristo Jesus se humanizou foi para que pudéssemos compreender que Ele entende as nossas dores.
Jesus não se tornou carne para entender o que a gente passa, porque Jesus é Deus. Ele sempre soube que a sua dor é complicada, ele sempre soube, mas ele se humanizou para que você pudesse compreender que ele te entende. Jesus sabe o que você passa, e você precisa compreender o quanto ele é sensível ao seu sofrimento. O Todo-Poderoso se humanizou para que todos soubessem que as fraquezas e dores humanas são compreendidas. Para termos uma ideia, em Hebreus, Cristo Jesus, ele é chamado também de sumo sacerdote, que era o principal líder religioso do Antigo Testamento. E no capítulo 4, versículo 16, a Bíblia diz assim a respeito de Jesus como sumo sacerdote: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O texto está dizendo para a gente que o Filho de Deus conhece as nossas fraquezas, ele conhece as nossas limitações, ele as viveu. Jesus se apresentou como um ser humano que tinha suas limitações humanas, que tinha fome, que tinha sede, que cansava, que comia, que dormia. Um Deus que se faz gente e pisa o chão que os seres humanos pisam. Jesus está demonstrando com a sua humanização o quanto ele se identifica com as nossas mazelas. Quando somos acometidos pelas dificuldades da vida, é muito comum a gente pensar que ninguém nos compreende. Você já passou por uma situação assim? De estar sofrendo de tal modo que faz você pensar que ninguém percebe a tua dor, que ninguém compreende o quanto você está sofrendo. Você já passou por essa experiência? De você se sentir incompreendido pelas pessoas que estão à sua volta? Quantas vezes eu e você imaginamos que a nossa dor não foi percebida? Esse tipo de compreensão nos deprime, pois gera uma sensação de solidão, uma sensação de que ninguém olha para o que estamos passando, que estamos sozinhos. Meus amados, mas a Bíblia em Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem, para que a gente possa entender que Ele é sensível ao que acontece com a gente. Jesus é sensível ao que você passa. Quando Ele esteve na terra, Ele sofreu como você sofre. A Bíblia diz que o Filho do Homem sofreria muitas coisas. Nunca pense que você é o único que sofre. Jesus sofreu tal como você sofreu. Ele é um homem, segundo o profeta Isaías, no capítulo 53, experimentado nas dores. Ele sabe o que é sofrer. O próprio Jesus diz no versículo 22 que ele foi rejeitado, que ele seria rejeitado. A sensação de ser rejeitado é horrível. Como é ruim sermos rejeitados pelas pessoas. Quem de nós nunca foi rejeitado? Nunca foi rejeitado na família, ou na escola, ou no ambiente de trabalho. Você se lembra quando as pessoas te rejeitaram? E quando essa rejeição parte de quem a gente ama, a dor é mais profunda. Jesus Cristo foi apresentado num processo democrático, ao lado de um assassino chamado Barrabás. Jesus, ele foi rejeitado em detrimento a Barrabás. A multidão o abandonou.
A multidão o condenou à crucificação. Jesus sabe o que é ser rejeitado. A Bíblia diz que Jesus sabe inclusive o que é morrer. Jesus entende de morte. Você já parou para pensar nisso, meu irmão que está em casa? Você que está aqui comigo. Um Deus que se humaniza para experimentar a morte. Um Deus que se humaniza para agonizar, para suspirar e morrer. Jesus enfrentou sofrimentos, rejeição e a morte. Meus amados, sabendo que Jesus passou por tudo isso, precisamos nos sentir abraçados por Ele. Jesus é alguém que nos entende. Jesus é alguém que sabe o que a gente sofre. Ele não olha com desdém para aquilo que você passa. Ele não olha com desdém. Não olha de forma nenhuma. O Filho do Homem te vê e Ele compreende as tuas lágrimas. O livro de Salmos diz que Deus, que coisa maravilhosa, irmãos, Deus põe as nossas lágrimas no odre. Só entende o que é odre quem já caminhou no deserto. Meus amados, um viajante precisava esconder muito bem o seu odre, porque o odre armazenava água. Água é riqueza no deserto. O odre armazenava água na temperatura adequada para que ela pudesse ser ingerida. Piratas do deserto roubavam odres, porque a água era escassa. A água era preciosa para um viajante no deserto. O livro de Salmos diz que Deus colhe nossas lágrimas e as põe no odre. As tuas lágrimas estão no odre de Deus, porque Deus as vê como preciosas. Tuas lágrimas não são derramadas em vão. Deus é sensível ao teu sofrimento. Lembre-se disso, meu amado irmão, minha amada irmã. Há algum tempo eu assisti um filme que na realidade também já foi publicado em livro, intitulado A Cabana. Há pouco tempo estava disponível no YouTube. Um filme muito interessante porque retrata o sofrimento de um pai cuja filha caçula, criança, tinha sido assassinada. Era um homem muito amargurado, decepcionado com Deus e consigo mesmo. Um homem como muitos de nós dizia: por que isso aconteceu com minha filha? Por quê? O filme, o livro simulam uma experiência deste homem com Deus, com a Trindade. E quando ele interage com a Trindade, uma das perguntas que ele faz é a seguinte: onde estava Deus quando minha filha estava sendo maltratada e assassinada? Porque Deus a deixou sozinha. E a resposta apresentada no filme, ela é fantástica, ela é teologicamente correta. A resposta que aquele homem recebe é a seguinte: a sua filha não estava sozinha quando sofria. Sua filha não estava sozinha. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que nós não estamos sozinhos quando sofremos. Pelo contrário, Deus está conosco. A Bíblia diz que Deus nos acompanha em meio à nossa dor. Quando passares pelos rios, eu estarei contigo. Quando pelas águas, elas não te submergirão. Quando pelo fogo, chama nenhum arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. A primeira carta aos Coríntios diz que jamais seremos provados além daquilo que podemos suportar. Quando estiver doendo muito, lembre-se, se está doendo ainda é porque Deus sabe que você é capaz de suportar. Porque quando você não for mais capaz de suportar essa dor, o próprio texto bíblico diz que Deus dará um escape. Por isso que é bom saber que Jesus é o Filho do Homem. Ele nos compreende. Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é servo, mas Ele também é Filho do Homem. Ele se identifica conosco. Ele conhece aquilo que a gente passa nessa vida. Uma segunda lição que o texto apresenta é a seguinte: Jesus
pode nos fazer superar as nossas dores. Eu vou reler o texto bíblico inicial, só para a gente se situar aqui nessa lição. Olha o que Jesus disse, para nós lembrarmos. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Disse, ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Irmãos, essa frase final tem a ver com esta segunda lição. Jesus está dizendo que o Filho do Homem vai sofrer, ser rejeitado, vai morrer, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Existe um final de glória na história do Filho do Homem. É alguém que sofre, porém vai ser conhecido também como alguém que supera o sofrimento. Porque após dizer o quanto sofreria na mão dos líderes religiosos e das autoridades da sua época que tirariam sua vida, Jesus profetiza a sua ressurreição. Irmãos, o Filho do Homem nesse texto está dizendo que superaria todos os tormentos, inclusive a sepultura. A sua história nos revela, irmãos, que as dores humanas, ouça bem isso, essa palavra de Jesus nos revela que as dores humanas não precisam durar para sempre. As dores são inevitáveis. Superá-las será uma escolha nossa. Jesus sofreu, foi rejeitado, morreu. Mas a Bíblia diz que ele quis superar esse trajeto de dor e ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressurgiu entre os mortos. Jesus está dizendo que em meio às dores existem meios para superá-las, existem recursos para superá-las. O processo pode ser doloroso, porém o final pode se tornar triunfante. Jesus venceu para que soubéssemos que também podemos ser vitoriosos. É por isso que João 16:33, uma passagem bíblica clássica, o mestre diz assim: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. É inevitável, Michele. O mundo tem aflição, irmão Luiz. Irmã Natália, no mundo tem aflição. Irmã Graça, Jéssica, Cleonice, Leila, no mundo existe aflição. Jesus disse, é inevitável, mas ele completa a sentença afirmando: tenham bom ânimo, tenham coragem, tenham força, porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo como Filho do Homem. Ele provou as dores que nós provamos e ele as venceu. Louvado seja o seu nome. Meus amados, a dor é desconfortável para qualquer pessoa. Somente aqueles que são portadores de alguma patologia psiquiátrica gostam de sentir dor. São chamados de sadomasoquistas. Não é sadomasoquistas. Masoquista, obrigado, Michele. Masoquistas, aqueles que sentem prazer na dor. Irmãos, a dor sempre vai ser desconfortável para uma pessoa saudável. Você já sentiu uma dor de dente? Eu estou perguntando porque esses dias eu conversei e perguntei para alguém se esse alguém já sentiu dor de dente. A pessoa disse que nunca sentiu. Era alguém da minha idade. Eu fiquei assustado. Meu Deus, quanta dor de dente eu já tive. Quando criança, quando eu ia para o dentista, irmão, sinceramente, eu fui conhecer anestesia na adolescência. Na minha infância, às vezes que eu fui para o dentista, ninguém falava para mim que tinha anestesia. Até hoje eu tenho um trauma. Quando eu vou na dentista, ela vai fazer um procedimento simples, ela me garante que não vai doer. Eu digo para ela, por favor, põe anestesia. Eu não tenho medo da agulha, eu tenho medo da broca. Porque dor é desconfortável, irmãos. A dor traz um certo desconforto para a alma, é verdade. Nós não gostamos de sofrer. Deus não nos criou para sofrer. Temos muitas dificuldades em lidar com o sofrimento.
por isso que Jesus se mantém atento ao que passamos. E Ele se oferece para nos ajudar. Lá em João 16, Jesus disse assim, olha, eu estou indo embora. Jesus estava falando sobre a sua ascensão, o seu retorno ao céu. Jesus disse assim, olha, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar outro. No grego, língua original da Bíblia, no Novo Testamento, a palavra outro significa alguém semelhante ou igual. Jesus está dizendo, olha, eu estou indo, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, aquele que o representa. Isso está nos dizendo, amados, que quando sofremos não estamos sozinhos, Jesus está ao nosso lado. Ele nos oferece poder para superar qualquer tipo de adversidade. Por isso que Romanos 8 nos diz claramente que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que sequer poupou o seu único filho, quanto mais nos dará nele todas estas coisas. Romanos 8 diz que em Cristo somos muito mais que vencedores. Nós aprendemos, irmãos, com essa ideia de Jesus ser o Filho do homem, que dores físicas e emocionais podem ser vencidas na autoridade conferida a Jesus. Jesus passou por um processo de dor. As pessoas viram Jesus ensanguentado, humilhado. Jesus estava na cruz, sob fortes dores e tensão. Pouco antes, a Bíblia diz que ele estava orando no Getsêmani, na montanha. E a Bíblia diz que ele começou a transpirar sangue. Se você for no Google, você vai perceber que esse tipo de doença, esse tipo de reação do corpo de Jesus, está relacionada a uma forte tensão psicológica. Jesus estava sob forte tensão a ponto de transpirar sangue. Ele diz para o Pai, se possível, passa de mim. Jesus não queria enfrentar toda aquela dor, mas Jesus pensou em mim, pensou em você. Jesus que nos dá o exemplo de superação, e Ele disse ao Pai, cumpra-se minha tua vontade. Jesus foi à cruz, disseram para Ele, se você é filho de Deus, desça da cruz. Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? Diziam em tom de deboche ao Filho de Deus. Jesus sofreu tudo isso, mas depois de ter ressuscitado, passado 40 dias entre os homens, Ele foi subindo aos céus, e Ele disse, uma das suas últimas palavras, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus disse, todo o poder foi-me dado no céu e na terra. Eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquele que tem toda a autoridade promete estar com a gente. Quando você estiver sofrendo, lembre-se, tem alguém que tem todo o poder na mão. Você pode recorrer a Ele, você pode buscá-lo, porque sob o poder dEle, nós somos muito mais que vencedores. Meus amados, sem sombra de dúvidas, nós somos frágeis, criados com limitações e fraquezas. Eu não sei porquê criou-se uma ideia de que a gente tem que esconder as nossas fraquezas. A gente não tem que esconder as nossas fraquezas. Nós somos frágeis. A Bíblia diz que nós somos comparados a vasos rachados. Vasos que se quebram facilmente. Nós somos limitados, imperfeitos. Contudo, ao se apresentar como Filho do homem, Jesus garante que compreende a nossa natureza. Ele se fez carne e habitou entre nós como Emanuel, Deus conosco, para que soubéssemos que nossas dores são compreendidas por Ele. Sua vitória nesta vida nos mostra que também podemos ser vitoriosos. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 9, na Bíblia Revista Atualizada, o apóstolo, que enfrentou também dores, ele faz uma poesia linda, inspirada pelo Espírito, sobre os nossos sofrimentos. Certamente ele tinha em mente o que Jesus passou. Ele nos dá uma lição maravilhosa na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 9, que vai ser projetado, você vai poder acompanhar, vai ser projetado. Diz assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Eu vou lê-lo novamente, agora na projeção. O Vitor vai projetar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 ao 9. 2 Coríntios 4, versículo 7 ao 9. Diz assim, ó: temos, porém, vamos ler juntos? No 3, 1, 2, 3. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Louvado seja o nome de Jesus. Fique em pé, irmão, por favor. Fique em pé, minha irmã, por gentileza. A gente vai conversar com Deus. Esse texto é um dos textos que eu mais me identifico na Bíblia. Desde que eu me tornei líder espiritual. Sou líder espiritual, irmãos, desde os 16 anos. Onde era líder de juventude. Desde os meus 16 anos. E a primeira orientação equivocada que me deram foi essa: que como líder eu não poderia ter fraquezas. Mas eu comecei a olhar para o Evangelho e aprendi que líder também tem fraquezas. Líder tem imperfeições, é tentado. Todos nós temos nossas rachaduras no vaso. Deus sabe quais são as suas rachaduras. Deus sabe quais são as suas feridas, as suas chagas, as suas enfermidades. Você não precisa ter vergonha delas, porque Deus, em meio ao abatimento do vaso, Ele revela o tesouro que está dentro do vaso. Ele revela a glória que está dentro do vaso. Existe uma glória espiritual dentro de você, meu irmão e minha irmã. Eu quero orar para que todos nós nos lembremos, Michele, que a excelência do poder não vem de nós, mas vem de Deus. E Jesus, Ele quis mostrar isso na prática, como se apresentou como Filho do Homem. Quando Jesus foi profetizado pelo anjo Gabriel, a palavra que foi dita a respeito do Messias era de que ele seria Deus entre os homens, o Deus que se humanizaria, o Deus que se aproximaria da mulher samaritana no poço de Jacó, uma mulher que estava ao meio-dia no poço, porque certamente em outros horários sentiria a rejeição de outras mulheres. Um Deus que se aproxima e pede água a uma mulher samaritana. Um Deus que se aproxima de um cego, que era considerado uma escória da sociedade, cujos homens lhe julgavam, dizendo que ele havia pecado, ou seus pais tinham cometido algum pecado. Um Deus que se aproxima de um mendigo barulhento, um mendigo que pedia esmola. Um Deus que se deixa tocar por uma mulher impura com fluxo de sangue. Um Deus que se deixa ser tocado por crianças. Um Deus que se deixa ser comprimido por homens pecadores. Um Deus que se apresenta como um ser humano comum, experimentado nas dores. Um Deus que se deixa ser maltratado, moído, surrado pelos homens. Um Deus que foi moído pelas nossas iniquidades, mas que pelas suas pisaduras nós somos curados. Esse é o Filho do Homem, é o Deus que está entre nós, é o Deus que está com você aí em casa. E eu vou orar porque esse Filho do Homem,
ele tem uma natureza humana e uma natureza divina ao mesmo tempo. 1 Timóteo 2,5 diz que ele é mediador entre Deus e os homens. Ele é Jesus Cristo, homem. Eu não sei se você sabe, mas o nome Jesus era um nome muito comum naquela época. Era como José, era como João, era como Antônio. Existiam muitos Jesus naquele tempo. Deus veio como um homem, Jesus. Mas ele veio também como Cristo. Cristo não havia muitos, só existe um, porque Cristo é uma identificação da sua natureza divina. Ele é homem, mas ele é Deus. É homem que nos compreende, mas é Deus que resolve os nossos problemas. Ele é homem que se compadece de nós, mas é Deus que nos livra do sofrimento. E eu vou orar por você, meu irmão e minha irmã, eu vou orar. Se você crer, você vai orar comigo. Se você quiser, você vai misturar a sua voz comigo. Se não, você vai me ouvir. Você poderá se ajoelhar. Se você está em casa, mas sentindo no coração o desejo de se ajoelhar e conversar com Deus, você pode se ajoelhar, porque você não está assistindo uma mera programação, você está cultuando comigo. Você que está aqui, você pode se ajoelhar, você pode levar suas mãos aos céus. Apresente a Deus a rachadura do seu vaso. A excelência do poder está entre nós. A excelência do poder está no meio de nós. Senhor, eu louvo e exalto o teu nome, Senhor. Eu tributo ao teu nome, Pai, toda a honra e toda a glória. Eu quero te agradecer, Senhor, porque um dia o Senhor se fez carne, habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, como a glória unigênito do Pai. Senhor, as mãos dos homens o apalparam, tocaram nele, o viram. E nós estamos aqui, meu Deus, mesmo sem vê-lo. Nós somos bem-aventurados porque nós cremos nele. Ele é filho do homem porque nos entende, porque é sensível a tudo que a gente passa. Meu Deus, sabe aqueles dias difíceis que os teus filhos enfrentam? Sabe este funcionário da empresa que não aguenta mais o seu ambiente de trabalho? Sabe este autônomo, este que tem o desejo de possuir uma estabilidade financeira para abençoar a sua família, que está cansado, Senhor, cansado de tantas frustrações? Sabe essa pessoa, Deus, cujos laudos médicos não lhe são favoráveis, cujos médicos já lhe desenganaram, Senhor? Meu Deus, sabe essas pessoas que estão com problemas emocionais, problemas de depressão, de ansiedade, crise do pânico? Sabe essas pessoas que esperam um milagre, que estão desesperadas, como se caminhassem num labirinto sem saída? Eu oro em nome de Jesus, para que elas possam ter um encontro com o Filho do Homem, com Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. Senhor, abençoa, Senhor amado, por favor. Abençoe os negócios desses que precisam de uma intervenção divina. Abençoa, meu Deus, os doentes, nestes que precisam cura. Abençoa estes, ó Deus, que estão com problemas emocionais. Maravilhoso Deus, que haja um encontro verdadeiro dessas pessoas contigo. Que o sopro do Espírito Santo seja sentido nos teus filhos. Que a tua glória lhes seja revelada. E eles sejam abençoados para a glória do teu nome. Meu Deus, nós acreditamos. Porque se o Filho de Deus se fez Filho do homem, venceu todos os sofrimentos e rejeições humanas, nós também somos capazes, ó Deus, não pelas nossas forças, mas pela excelência do poder que habita em nós. Em nome de Jesus, ministra, Senhor, a tua bênção. Ministra, meu Deus, a tua vitória. Abençoa os teus amados, ó Deus, que se abram as janelas dos céus, que as tuas bênçãos sejam derramadas, que o teu toque seja sentido em nome de Jesus. Que na autoridade, Senhor, que te foi dada,
que todo o poder do mal seja repreendido, que o poder das trevas seja dissipado, porque para isto manifestou-se o teu Filho, ó Deus, para destruir as obras do diabo. Que as correntes sejam quebradas na autoridade de Jesus Cristo. Que demônios batam em retirada sob o poder do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, que os teus filhos se sintam abraçados e abençoados, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Jesus Cristo, aleluias, glória a Deus, glória ao Filho do Homem, glória ao Rei dos Reis, glória ao servo de todos, glória ao Deus homem, aleluias. Tu és digno da nossa adoração. Tu és dono do nosso coração. O princípio, o fim, o Criador que veio ao nosso encontro, o Filho de Deus que se fez Cordeiro do nosso pecado, e exaltamos o teu nome, acima dos céus reina o teu nome, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o nosso Rei. Tu és digno da nossa adoração. Tu és dono do nosso coração. O princípio, o fim, o Criador que veio ao nosso encontro, o Filho de Deus que se fez Cordeiro do nosso pecado, e exaltamos o teu nome, acima dos céus reina o teu nome, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o nosso Rei, e exaltamos o teu nome, acima dos céus reina o teu nome, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o nosso exaltamos o teu nome, acima dos céus reina o teu nome, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o nosso
Jesus. Meus amados, nós damos sequência à nossa adoração a Deus, contribuindo financeiramente com a sua igreja, com os seus projetos. Tudo que a gente faz numa programação como essa tem como objetivo celebrar o nosso Rei. E quando a gente contribui financeiramente, essa contribuição faz parte da celebração. O dízimo corresponde à 10ª parte daquilo que o Senhor nos dá, porque tudo que a gente tem vem de Deus. Ou você acha que o que você tem vem do seu suor? Você acha mesmo que se Deus não abençoasse, você teria dinheiro para poder fazer a sua compra do mês? Fala sério. Deus é que supre suas necessidades. O dízimo corresponde à 10ª parte das arrecadações que você tem ao longo de um mês. E as ofertas correspondem àquilo que você propuser no seu coração. Espalhados aqui nas nossas cadeiras, nós temos envelopes na cor branca, como este. Você pode colocar a quantia que propuser no seu coração. E nós temos envelopes na cor azul, para aqueles que desejam dizimar. Mas a nossa igreja está sintonizada com a modernização. Então você também pode fazer a sua oferta por meios eletrônicos. Nós temos aí nos bancos e aqui na tela para o pessoal de casa o nosso QR Code, os nossos dados bancários, mas é importante que seja por recursos eletrônicos ou físicos. A gente entende esse momento como uma adoração. É adoração. A gente não pode vir aqui à frente e colocar como se nada tivesse acontecendo a nossa oferta no gasofilácio, e nem muito menos fazer um clique no nosso celular como se fosse uma mera operação bancária. Não, isso é adoração, isso é um gesto de amor. Pense nisso, tá bom? Feche seus olhos, eu vou abençoar a sua vida financeira. Meu Deus, aqui estão os teus filhos, aqueles que mantêm essa estrutura. Se nós temos aqui, Senhor, um ambiente para poder cumprir a missão de pregar o Evangelho, é porque tem gente fiel, que dizima e oferta. Claro, meu Deus, que o Senhor é dono do ouro e da prata. O Senhor poderia suprir nossas necessidades, suprir as necessidades da igreja, sem um centavo nosso. Mas aprove o Senhor contar com a nossa colaboração, porque o Senhor confia na nossa fidelidade. Senhor, o Senhor confia em mim, o Senhor confia nos meus irmãos. Então, Deus, abençoa, Senhor, esse gesto de amor. Abençoa, meu Deus, o dízimo e a oferta que estão sendo devolvidos na tua casa. Que a vida financeira deles se torne abastada, porque tem promessa, Senhor, de prosperidade. A tua palavra garante que eles serão abençoados em tudo quanto colocarem a mão. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Seremos abençoados lá no nosso ambiente de trabalho, seremos abençoados e o Senhor abençoará aqueles que estarão à nossa volta. Abençoa, meu Deus, a vida financeira dos teus filhos, abençoe a tua igreja, que a tua igreja continue radiante, continue crescendo, e que a contribuição dos teus filhos permita que a pregação do Evangelho se estenda até os confins da terra. Abençoe esse momento, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fique à vontade para contribuir, seja fisicamente ou por meios eletrônicos. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto e seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi. Ele era o rei, coroado foi, mas a coroa era de espinhos. Foi por amor
merecedor deste favor. Mesmo assim, Jesus me aceita com amor. Louvado seja o nome de Jesus. Os irmãos podem se sentar, aqueles que estão em pé, por favor, para esses procedimentos finais do nosso culto. Eu preciso fazer algumas considerações. A primeira consideração, eu vou fazer em instantes, logo após nós encerrarmos a live. Eu quero agradecer vocês que estão em casa. Muito obrigado mesmo. Que Deus os abençoe. Beijo no coração de vocês. Deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe até sábado, se Deus quiser.